Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Programação Orientada a Objetos. Na aula anterior, vimos alguns conceitos, por exemplo, o conceito de paradigmas de programação, o conceito de classes e objetos. Também vimos algumas coisas que você precisa seguir para garantir a orientação a objetos. Nessa segunda aula, veremos mais alguns outros conceitos sobre classes e objetos. Veremos os métodos acessadores e modificadores, os construtores e destruidores, referências a objetos, objetos como argumentos de métodos, métodos e variáveis estáticas, construindo suas próprias classes e, finalmente, como criar pacotes no Eclipse. Na aula passada vimos já o conceito de encapsulamento. Para garantir o princípio de encapsulamento, um objeto não deve manipular diretamente os atributos de um outro objeto. Tá? A manipulação deve ser feita via métodos. Para garantir isso, então, o que a gente faz é trabalhar com atributos privados ou protegidos. Se algum objeto de alguma outra classe deseja, por exemplo, modificar os atributos ou acessar os atributos do nosso objeto, eles precisam usar os métodos acessadores e modificadores que são fornecidos pela classe. Só para lembrar, existem alguns modificadores de acesso que permitem que você tenha diferentes formas de visualizar os seus dados, né? Então, temos o acesso público, que todo mundo vê, o privado, só os objetos da classe veem, e o protegido, só alguns objetos amigos veem. Aqui, por exemplo, temos uma classe, que é a classe conta. Suponha que você tem uma conta corrente e você vai fazer algumas operações com essa conta. Então, primeiro vamos pensar nos atributos da classe. Que atributos pode ter? Pode ter o número da conta, certo? Esse é um atributo privado, a gente coloca aqui o menos. Temos o nome do dono da conta, que pode ser um string, o saldo da conta, um double, e a data de abertura da conta do tipo data. Vejam que todos os atributos são privados, certo? Também temos alguns métodos públicos, como fazer o depósito na conta, como fazer o saque da conta, consultar o saldo e fazer transferência de uma conta para outra. Então, existem alguns métodos especiais que vamos chamar de métodos acessadores e métodos modificadores. O que são os métodos acessadores? Eles vão permitir retornar o valor de um atributo. E, geralmente, esses métodos são nomeados com a palavra get no início e depois o nome do atributo. Certo? Então, get e nome do atributo. Depois temos os métodos modificadores. Eles permitem modificar o valor de um atributo e geralmente são nomeados com a palavra set e depois o nome do atributo. Vejamos um exemplo. Considerando o nosso atributo número de conta. Tá? Então temos aqui o método get número de conta e ele retorna simplesmente o número de conta. Temos aqui o método set para número de conta também. Ele recebe o número de conta e ele vai modificar o número de conta do nosso objeto. Vejam que aqui estamos usando uma palavra reservada, que é a palavra this. Para que serve essa palavra this? Por que a gente precisa usar? Ela faz referência ao objeto no qual esse método opera. Se vocês olham aqui, a gente recebeu como parâmetro o número de conta. E também a classe conta tem um atributo chamado número de conta. Então, como que o Java vai diferenciar um do outro? Qual que é da classe e qual que estou passando como parâmetro? Justamente para isso serve o this. Esse daqui é aquele que pertence à nossa classe e esse daqui é aquele que estamos passando como parâmetro. Então, a palavra this é usada para resolver problemas de ambiguidade, certo? O que acontece agora se criamos um método get, mas para devolver um objeto? Nesse caso, o objeto data de abertura, que é uma data. Podemos fazer isso sim, poderíamos retornar a data de abertura. Mas aqui tem um problema.
a gente está retornando a data de abertura, o que realmente estamos retornando é a referência a um objeto. E aí a gente perde o princípio de encapsulamento, tá? Então, o que fazer nesses casos? Quando a gente está devolvendo um objeto, o que precisamos fazer é criar um clone desse atributo para depois retornar ele. Tá? Então, o que faríamos é o seguinte. Primeiro, criamos um clone e depois retornamos ele. Para que servem, então, esses métodos set e get? Eles podem ser usados para validar também os argumentos e impedir que qualquer outra classe ou outro objeto tente modificar os atributos com valores não válidos, por exemplo. Tá? Por que é importante isso? Controlar o acesso aos dados pode reduzir os erros e aumenta a robustez dos programas. Então, essas são as duas vantagens que a gente consegue ao seguir esse princípio. Temos os outros métodos que também são especiais. São os métodos chamados de construtores. Eles servem para inicializar os objetos de uma classe. Permitem definir o estado inicial de um objeto. O construtor vai ter o mesmo nome da classe. Você pode ter vários construtores para uma classe. E se você declarar um construtor para uma classe, o compilador não vai criar o construtor padrão. Então, tem que levar em consideração isso. Tá? Então, o construtor é sempre chamado pelo comando new. Então, por exemplo, aqui temos duas chamadas para criar dois objetos do tipo pessoa. Esse daqui não tem parâmetros e esse daqui, o segundo, tem dois parâmetros. Também temos, se temos os construtores, temos os destruidores. São métodos especiais que são chamados pelo sistema quando ele destrói um objeto e podem ser utilizados, por exemplo, para liberar memória. Java não utiliza destruidores, C++ sim. Tá. Vejamos alguns detalhes sobre o comando new, o que ele retorna. Vejamos esse exemplo daqui. Temos aqui, chamamos o new para criar um novo objeto do tipo pessoa, que vai ter o nome Ana e idade, por exemplo, 25. Tá? Não podemos falar que A1 é um objeto. Podemos falar que a variável A1 é uma referência a um objeto. Tá? Então, A1 é uma variável que faz referência a um objeto do tipo pessoa, não é o próprio objeto. Tá, aqui temos dois exemplos, uma variável A1 e uma variável A2. Cada um faz referência a um objeto do tipo pessoa. Por casualidade, ambos objetos têm o mesmo nome e a mesma idade. Porém, se a gente faz essa comparação de aqui, se A1 é igual a A2, o que vai devolver o sistema? Ele vai devolver que elas não são iguais, porque elas são variáveis que têm referências diferentes. Tá. Podemos passar também os objetos como argumentos de métodos. Então, aqui, por exemplo, temos o método fazer transferência e ele recebe uma conta de destino. Quando chamemos esse método, por exemplo, esse método está dentro da classe conta. Então, já temos uma conta, que seria a conta de origem, e só precisamos passar mais um parâmetro, que seria a conta destino. E o monto que vai ser transferido de uma conta para outra. O importante aqui é falar que o Java trabalha apenas com passagem de parâmetros por valor. Tá? Isso funciona como se fosse uma atribuição simples. Assim, quando chamamos esse método fazer transferência, não há cópia de objetos, e sim cópia de endereços. Então, isso aqui é super importante. O que é copiado é o endereço, não o próprio objeto. Tá. Vejamos aqui um exemplo de troca de datas. Vejam que esse método é estático. Vamos ver daqui a pouquinho o que significa ser estático. Temos duas datas, a data 1, D1 e a D2. Certo? E aqui tentamos fazer a troca dessas duas datas. Será que no final
essas datas estão trocadas, quando já vemos esses métodos com dois parâmetros, esse método com dois parâmetros, será que essas datas vão ser trocadas? Tá? Então, eu quero que vocês façam isso em casa, verifiquem se realmente vão ser trocadas ou não, e vocês mesmos respondam por que sim e por que não. Esse método que mostrei antes era um método estático. O que significa ser estático? Um método que realiza uma tarefa que não depende de um objeto é chamado de método estático ou método da classe. Esses métodos só podem acessar variáveis estáticas da classe. E para chamar o método, usamos o seguinte: o nome da classe, claro, porque ele pertence à classe, e o nome do método, e os argumentos necessários. Certo? Então, por exemplo, temos na classe Math um método que é estático, que é o sqrt, que permite pegar a raiz quadrada do argumento. Nesse caso, isso de aqui vai devolver 10. Também temos as variáveis estáticas. Variáveis estáticas também pertencem à classe. Todos os objetos da classe compartilham uma cópia dessas variáveis estáticas. Para que podemos usar essas variáveis estáticas? Por exemplo, para ter um contador de quantos objetos foram criados. Aqui temos um exemplo. Temos a variável t, que é estática, e ela tem o valor de 5. O método main é estático. Por que ele é estático? Porque isso permite que a Java Virtual Machine invoque o main sem criar uma instância de classe. Então, todo programa em Java começa suas execuções nesse método. Para executar, então, a gente coloca Java, o nome da classe e os argumentos. Temos aqui um exemplinho. Temos a classe teste, temos o programa principal, que seria o main, e ele simplesmente vai imprimir a raiz quadrada de 100 e vai imprimir o valor da constante π. Tá, agora, se queremos construir nossas próprias classes. Havendo múltiplas classes em um mesmo arquivo, somente uma pode ser pública. E esse nome, o arquivo fonte deve ter exatamente esse nome, dessa classe pública. Tá? Podemos trabalhar com pacotes? Sim. Java já trabalha com pacotes. Um ponto forte do Java é que ele contém muitas classes pré-definidas. Essas classes são agrupadas em pacotes. Por exemplo, no java.lang, temos as classes fundamentais que são usadas pelo Java. Por exemplo, está aí a classe objeto. No Java.io, temos as classes de entrada e saída. Tá? O conjunto de pacotes de Java é chamado API do Java, o Java Application Program Interface. Para usar um pacote existente, usamos a palavra-chave import e depois o pacote. Tá? Por exemplo, temos aqui import java.lang. Certo? Também podemos importar uma classe em específico. Para isso, simplesmente usamos o mesmo comando import, o pacote e a classe. Certo? Temos aqui um exemplo, import java.io, e estamos importando especificamente a classe BufferReader que está nesse pacote. O programador também pode fazer o mesmo, agrupar as suas próprias classes em pacotes. Para quê? Isso permite facilitar a localização de tipos, permite facilitar a reutilização. Então, outros programas poderiam importar as suas classes que você definiu, evita conflitos de nomes e também permite fazer o controle de acesso. Essa última parte vamos ver depois. Tá, vejamos um exemplo. Considere um grupo de classes para representar uma coleção de objetos gráficos que estão relacionados. Então, temos forma, círculo, retângulo e triângulo. Certo? Então, vamos ter aqui um arquivo para cada uma dessas classes. Então, vou ter um arquivo para a classe shape, vamos ter um outro arquivo para a classe círculo, outro arquivo para a classe retângulo e outro arquivo para a classe triângulo. Eu quero colocar todos eles em um pacote, no pacote Graphics. Tá. Para criar um pacote, o que fazemos? Colocamos esses tipos, classes ou interfaces dentro desse pacote. A primeira linha de cada arquivo fonte deve conter o comando package seguido do nome do pacote. Tá? Então, nesse caso, o que fazemos
Então, colocar, por exemplo, para a classe shape, para a classe círculo, desculpe, colocar package graphics, para falar que a classe círculo é um membro público do pacote graphics. Se nenhum nome de pacote for utilizado, seus tipos serão membros de um pacote chamado de pacote default, tá? Que é um pacote sem nome, mas a gente não vai fazer isso. Vamos tentar sempre agrupar nossas classes e criar pacotes que façam sentido. Essa forma de trabalhar só serve para aplicações muito pequenas. Então, aqui temos um exemplo. Temos a classe retângulo, ela está dentro do pacote graphics. E em um sistema de arquivos, a estrutura de nome reflete a estrutura de diretórios. Então, fisicamente, vamos ter um diretório graphics, e dentro desse diretório graphics vai estar o arquivo rectângulo.java. Tá? Então, o nome da classe é graphics rectangle. E o caminho do arquivo vai ser esse de aqui. Então, tem uma similaridade entre eles. Quando compilamos um arquivo fonte.java, gera-se um arquivo de saída com o mesmo nome, só que ele tem a extensão .class. Os arquivos .class também devem ficar em uma estrutura de diretórios, refletindo seus nomes, mas não necessariamente devem ficar junto com os arquivos fonte. Então, podemos organizar eles de modo que todos os .class estejam separados dos .java, certo? Essa separação é importante, ele permite a disponibilização de programas aos usuários sem revelar o código-fonte. O Eclipse, ele já tem um conjunto de facilidades que permitem gerenciar os pacotes de forma automática. Ao criar uma nova classe, é possível especificar o pacote ao qual ela pertence. Então, o Eclipse já se encarrega de fazer automaticamente a criação dos diretórios necessários. Vejamos um exemplo. Queremos escrever uma ou mais classes em Java para calcular o saldo de uma conta corrente que pertence a um correntista. Considere que toda conta se abre com pelo menos R$200. O sistema deverá permitir fazer saques, depósitos e transferências, usando nunca pode ser negativo, e a conta corrente deve incluir a data de abertura da conta. Na verdade, no início vimos um exemplo, mas estava ainda incompleto. Quando resolvemos um problema desse tipo, o que temos que pensar é, primeiro, que classes precisamos, certo? Esse exemplo será desenvolvido na próxima aula. Então, por enquanto, eu quero que vocês pensem um pouquinho como modelar esse problema, que classes vão ser criadas, quais são os relacionamentos que existem entre elas, que atributos vocês vão colocar em cada uma delas e que métodos vocês precisam, certo? Então, essa foi a nossa segunda aula de programação orientada a objetos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.